Meus irmãos, agora eu vou pedir para todos abrirem a sua Bíblia em Gálatas 6. Gálatas 6, nós faremos a leitura dos versos 1 a 10. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Palavra do Senhor, novamente vamos falar com o nosso Deus. Feche seus olhos. Pai amado, ainda em sua presença, nós nos colocamos em suas mãos, Senhor, nesse momento. Nós sabemos das nossas limitações, das nossas dificuldades, mas rogamos a sua misericórdia sobre a nossa vida, e que nessa noite, Senhor, a sua palavra venha ao nosso encontro, que o Senhor transforme vidas aqui nessa noite. Se alguém veio nessa noite vazio, ó Pai querido, se alguém veio na esperança de renovar a sua aliança com o Senhor, aqueles que estão também na internet, nesse momento, acompanhando a nossa live, que o Senhor também esteja com essas pessoas, ó Pai querido. Toque nos nossos corações, fale conosco, em nome de Jesus que nós oramos, amém, amém. Havia um agricultor, que ele tinha a divisa com uma terra. A terra dele era fértil, era bem cuidada, ele tinha toda a sua renda ali naquela terra, só que tinha um vizinho que tinha um sério problema. A terra do vizinho não era trabalhada, a terra do vizinho era bem árida, era cheia de pedregulhos, de espinhos, e o que ele fazia todos os dias? Ele ia na divisa, ia matando aquele mato, ia tentando limpar para que aquilo não invadisse o seu lado. Um dia ele teve uma ideia, ele falou: eu vou fazer o seguinte, eu imagino que esse vizinho tem alguma dificuldade em que eu posso ajudar, eu vou cuidar da terra dele, eu vou tratar a terra dele para que a terra dele seja fértil. E ele não se importou com isso, ele foi e fez o bem. O seu maior desejo era que o seu vizinho, quando olhasse, a terra dele estivesse fértil, estivesse florescendo, dando frutos, e aquela alegria seria transbordante para ele. Algumas pessoas questionavam: como é que você está perdendo seu tempo para algo que não é seu? Por que você está dispondo de tempo da sua vida para uma outra pessoa? Ele entendia que ele foi abençoado por Deus por ter tido aquela terra, e da mesma maneira que ele foi abençoado, ele poderia abençoar outras pessoas. Ele fez o bem enquanto ele teve oportunidade. Essa história desse agricultor, meus irmãos, pode até parecer assim, um tanto que impossível de acontecer. Mas eu posso falar que a nossa vida tem uma semelhança muito grande com essa história, porque um dia nós fomos uma terra infértil, uma terra que não produzia absolutamente nada, e alguém em algum momento da sua vida, seja seus pais, seja um amigo, seja qualquer pessoa, um dia apresentou algo que fez com que você se fertilizasse, fez com que aquela terra árida e improdutiva que era a sua vida fosse a partir desse momento uma terra que dava frutos. Você vivia no reino de morte, um reino de morte espiritual, e através dessa pessoa que trouxe a palavra,
você for libertado, essa pessoa fez para você um bem espiritual. O texto dessa noite, ele nos incentiva a fazer o bem, mas esse bem é para a glória de Deus. Portanto, façam o bem a todos, para a glória de Deus, não para a nossa própria glória. Nós temos o dever de cuidar do nosso próximo. Nós temos o dever de cuidar daqueles que estão à nossa volta. O que estava acontecendo na igreja lá da Galácia? Qual que era o problema ali com os Gálatas? O problema era o seguinte, que havia um grupo dentro daquela igreja, o grupo dos judaizantes, em que eles queriam inserir elementos dentro da igreja para a salvação, além de Jesus Cristo. Eles diziam o seguinte: olha, a salvação não é só por Jesus Cristo, vocês também precisam fazer outras coisas. A lei de Moisés manda circuncidar, então é Jesus, mas também precisa da circuncisão. E o que isso acaba acontecendo? Uma relação de salvação pelas próprias obras. As pessoas ali dentro passaram a ser enganadas, achando que a salvação viria também pela lei, viria pela maneira que elas se esforçassem, pelo esforço do próprio ser humano, ao ponto de não abandonarem os ritos judaicos e colocar ali, fazer uma mistura com o evangelho. Jesus seria apenas uma peça para a sua própria salvação. Eu precisava continuar cumprindo o meu próprio esforço. Mas nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele pregava a justificação pela fé. E é importante na carta aos Gálatas que ele diz o seguinte: olha, se você faz qualquer outra coisa, se você ensina outra coisa que está além do evangelho, ou se você acredita nessa outra coisa, você está correndo um sério perigo. É perigoso. No capítulo 1, verso 8, fica muito claro que se até mesmo um anjo vindo do céu prega esse evangelho, seja anátema, e anátema é maldito. É maldito, você não deve acreditar nisso. Meus amados, a salvação nunca foi por obra humana, nem no Antigo Testamento. Aquelas pessoas do Antigo Testamento foram salvas por Jesus Cristo. O sacrifício, o sacerdote, o rei, todos eles eram sombras do Salvador que viria. As pessoas criam no Messias que viria. Não foi a obra delas que o salvou, foi o próprio Jesus Cristo. O homem é incapaz de salvar a si mesmo, porque o homem estava morto. O morto, ele não consegue fazer nada, o morto não decide. O morto não se mexe, o morto não faz absolutamente nada. Como que alguém que estava morto tem capacidade de se salvar a si mesmo? Como que ele vai resolver a sua situação? Não tem como. O que aconteceu é que Deus, olhando para um povo caído, porque todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, não existe ninguém que é bonzinho, ninguém que é justo aos olhos do Senhor. Então é como se todos nós estivéssemos caindo num precipício. O Senhor, por ato de misericórdia, Ele vem e resgata alguns para si. O Senhor dá vida para essas pessoas. O Senhor transforma a vida dessas pessoas. E a partir de então, o que acontece? Somos selados pelo Espírito Santo. Nós fazemos parte da família de Deus. E uma vez que nós fazemos parte da família de Deus, nós buscamos santidade, nós buscamos agradar a Deus, nós buscamos viver uma vida que glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo, ele faz uma menção para essas pessoas, para nós que fomos salvos pela cruz de Cristo, para nós que agora somos selados pelo Espírito Santo, que fazemos parte da família de Deus, dizendo: vós que sois espirituais, ou seja, sois espirituais, tem relação com aqueles então que são habitados pelo Espírito Santo. Qual que é a nossa responsabilidade? Nós que somos espirituais, nós que somos agora habitados pelo Espírito Santo. A nossa responsabilidade é cuidar dos nossos irmãos. É cuidar não só no aspecto físico, mas também e principalmente no aspecto espiritual.
Aqueles que estão vivendo em pecado, nós temos que ensiná-los a mudar de vida, a sair dessa vida. Um dia nós estivemos nessa vida também, alguém nos ensinou. É certo, é óbvio que nós, apesar de sermos salvos, ainda somos pecadores, mas não significa que eu tenho que me conformar, que eu tenho que achar normal ser pecador. Não, a minha luta contra o pecado é diária. Eu tenho que a cada dia mais abandonar o velho homem para viver a nova vida com Deus. E como eu falei aqui durante a liturgia, se você pecou, que seja um acidente de percurso. É tempo de buscar perdão, é tempo de se arrepender. E da mesma maneira que nós não nos conformamos com os nossos pecados, também não devo me conformar com o pecado do meu irmão. Eu tenho que instruí-lo na fé, eu tenho que apresentar um evangelho de restauração, eu tenho que mostrar que a vida dele precisa ser mudada. Nós temos o dever de instruir essas pessoas. E como que isso deve ser feito? Com humildade, com paciência. O Senhor Cristo nos ensina a maneira que nós devemos chegar ao nosso irmão que está em pecado, ao nosso irmão que está em erro. Mateus 18 diz que você vai até essa pessoa, você conversa com essa pessoa. Se ela te ouviu, você ganhou o irmão. Ou seja, se ela se arrependeu, ela compreendeu, você ganhou aquele irmão. Meus irmãos, você pode ser um conselheiro espiritual. Você pode carregar com seu irmão a carga dele. Você pode ensiná-lo a viver uma vida com Deus, uma vida na luta contra os seus pecados. A igreja é importante para isso. Aqueles que não gostam de igreja têm um sério problema, porque na vida eterna a igreja estará reunida por toda a eternidade. E a união dos irmãos, que aquele ditado popular, a união faz a força, é verdade. Porque uma vez que nós somos unidos no corpo de Cristo, e Cristo é o nosso cabeça, nós ajudamos uns aos outros. Nós podemos confortar uns aos outros, nós podemos fortalecer uns aos outros. E esse cuidado com o próximo é um dos grandes mandamentos, dito por Jesus. O primeiro deles: amarás o Senhor teu Deus, de todo, vamos lá, me ajudem? De todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. E o segundo grande mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a lei de Cristo citada por Paulo no texto que nós lemos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, porque se eu amo ao Senhor, eu amo ao meu próximo, eu amo aquele que está comigo. Mas olha só, o meu próximo também não é o que está do meu lado toda hora, sabia? Aqueles que estiveram pela manhã, foi pregada a parábola do bom samaritano, e nós vimos que quem cuidou do homem que foi atacado pelos ladrões na rua, foi um inimigo do povo judeu, que era o samaritano. Samaritano e judeu não se bicam, né? Não se bicavam, e ele foi o próximo daquele homem, não foi o levita, foi o samaritano. Significa o quê? Que o próximo não é só aquele que está do meu ladinho o tempo inteiro. Todos que estão à minha volta, todos que estão do lado de fora, são o meu próximo. E todos precisam ouvir do Evangelho. Todos precisam conhecer Jesus, assim como nós conhecemos. E algumas observações importantes no texto que nós temos que tomar muito cuidado. O texto nos faz um grande alerta acerca do que? De quem? De mim mesmo. Se eu me julgo alguém importante, eu já estou sendo enganado, eu já estou pecando. Razão que, primeiramente eu tenho que entender que eu fui transformado por Cristo. Não foi pelo meu esforço, não foi pela minha obra, foi por um ato de misericórdia de Deus. A minha vida depende totalmente do Senhor Jesus Cristo. Todo o sustento que eu tenho vem de Deus.
Se eu conheço Ele, é porque Ele abriu meu coração para o conhecer. Inclusive, na minha luta contra os meus pecados, quem me sustenta é o Espírito Santo. É aquele que estará comigo até o dia de Cristo. O Senhor prometeu não nos abandonar. E o Senhor é fiel e continua cuidando de nós. É óbvio, meus irmãos, que cada um de nós temos os nossos limites, temos as nossas dificuldades, mas também temos as nossas facilidades em determinadas áreas. Não é bom que eu fique me comparando um com o outro, mas o único que eu devo me comparar é o próprio Jesus. Eu tenho que seguir o seu modelo de vida, eu tenho que seguir o seu exemplo. Eu tenho que, através das minhas atitudes, da minha vida, do meu modo de falar, do meu modo de agir, as pessoas têm que olhar para mim e enxergar Cristo. O verso 4 diz sobre gloriar-se. Gloriar-se é a relação que eu não tenho que me comparar, e não me comparar com o ímpio, que é o que estava acontecendo lá dentro da igreja, na Galácia. Me comparar com falsos ensinadores, com falsos mestres, que eles batiam no peito e se gloriavam, dizendo que eles eram obedientes à lei. Mas eu tenho que me gloriar na cruz de Cristo, é isso que Paulo afirma. Lá no capítulo 6, verso 14, diz: mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Ou seja, se eu entendo que eu fui transformado por Cristo, se a minha vida depende totalmente dele, eu, a partir desse momento, entendo que por meio de Cristo, eu tenho responsabilidade para com os outros também. Eu devo amar as pessoas porque eu fui amado primeiramente por Ele. E sabe qual que é a maior forma de amor que você tem para alguém? Não é fazer a caridade. Caridade é um dom, é bom que eu faça assim, mas é eu levar a palavra de salvação. É eu mostrar para aquelas pessoas que só Jesus Cristo salva, chamando aquelas pessoas ao arrependimento, à conversão. Muitas vezes a tarefa não será fácil, muitas vezes vai ser necessário eu pegar essa pessoa do meu lado e falar: vamos lá, vamos caminhar junto, vamos lutar junto, vamos carregar essa carga juntos. Não é uma tarefa fácil, nunca foi, mas eu fui salvo pela graça. Eu era o pior dos pecadores, mas o Senhor me resgatou. É um dom de Deus. E uma vez que eu fui salvo pela graça, eu devo mostrar isso aos outros também. Assim como eu recebi um presente, por que eu não dou esse presente para aqueles que precisam? Não estou dizendo que vai ser fácil, igreja. Muitos vão dar as costas para vocês. Muitos te abandonarão. Muitos zombarão de vocês. Mas o texto diz: não zombe de Deus. Não zombe de Deus. Quando nós demonstramos o amor ao próximo, nós estamos então cumprindo um dos grandes mandamentos do Senhor. Mas demonstrar esse amor também não significa que eu deva deixar a pessoa na situação que ela está, a vida que leva eu. Não. Eu, como alguém que ama, eu tenho que sim mostrar para aquela pessoa que ela precisa de mudança. Deus disciplina aquele que ama, não é? Um pai disciplina um filho que ama. E muitas vezes nós somos ferramentas de Deus para isso. O verso 6 diz o seguinte: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Ou seja, tudo aquilo que o Senhor tem me ensinado, então que eu faça, que aquele que eu estou instruindo seja participante desses ensinamentos. É no sentido do quê? Do Evangelho de Jesus Cristo. É o conteúdo das boas novas, é o conteúdo do reino de Deus, é fazer parte do corpo de Cristo. E eu devo me incomodar com a situação do meu irmão que está em necessidade física, necessidade emocional e necessidade espiritual. Porque todo aquele que é salvo por Cristo, nesse momento há uma união mística com Ele, ou seja, fazemos parte desse corpo. Nós fomos transformados, habitados pelo Espírito, nós fazemos parte então de um único corpo, Cristo é o cabeça, e quando nós fazemos parte de Cristo, há em nós uma mudança interna. A mudança começa de dentro para fora. Um espírito que antes estava morto, agora é um espírito vivificado por Deus. E também há uma mudança externa. Olha só como que Deus
é tão bom conosco, Ele nos muda do nosso interior e também nos muda no nosso exterior. E essa mudança externa tem muito a ver então com a nossa maneira de agir. Nossa maneira de agir em relação a Deus e aos homens, as nossas atitudes em todas as esferas da sociedade. Eu não tenho que ser cristão só dentro da igreja, eu tenho que ser cristão no meu trabalho, tenho que ser cristão no trânsito, no mercado, quando eu estou assistindo um jogo de futebol, quando eu estou na minha faculdade, no meu relacionamento familiar, com os meus parentes, em todos os momentos. Esse conjunto interior e exterior, essa transformação por completa, reflete quem Cristo é nas nossas vidas, reflete que nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós temos que desejar que aquelas pessoas que nós estamos instruindo se alimentem das grandes verdades. Nós temos que levar o Evangelho verdadeiro. Mas assim como tem cristãos verdadeiros, há aqueles enganadores, os que zombam do Senhor. Assim como tinha lá na Galácia, que inseriram práticas judaizantes dentro do povo, ainda hoje há pessoas assim. E esses enganadores estão em evidência. Esses enganadores têm milhares de seguidores. Homens que se intitulam profetas, homens que se intitulam apóstolos, bispos, e assim vai por diante. Pessoas que têm ensinado mentiras como teologia da prosperidade. Se você é filho de Deus, Deus é o dono de tudo, Ele tem todo o tesouro, então você não pode ser pobre. Se você é filho de Deus, você não pode ficar doente, porque a doença é coisa do diabo. Teologia do coaching. Deus quer te ver feliz, meu filho. Deus quer te ver bem, viva a sua vida, mas Deus quer te ver bem, está tudo certo. Teologia da libertação. A igreja vai livrar os oprimidos do regime capitalista e opressor. Vamos mudar o mundo. Meus irmãos, tudo isso são estratégias para atrair público, atrair multidão. Pregações com curas, com milagres, gera fama, gera dinheiro, gera atenção, porque tem muita gente atrás disso. Tem muita gente que quer continuar vivendo uma vida em pecado e está tudo certo, não se arrepende, vida que segue. Todas essas pessoas, os que pregam e os que têm procurado isso, são aqueles que zombam de Deus. E nesse ponto, meus irmãos, nós podemos ver que haverá um julgamento de punição. Cristo, relatado por Mateus capítulo 7, versículo 21 e 23, diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naqueles dias vão dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi, dizendo Jesus, explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade. Ou seja, meus irmãos, o que aconteceu lá em Gálatas acontece nos dias de hoje. Essa teologia liberal, até mesmo um legalismo tremendo que algumas seitas têm, foge totalmente das Escrituras, e essas pessoas não escaparão do juízo de Deus. Tudo isso será levado no dia final, no julgamento, mas também haverá o julgamento de bênçãos, o julgamento de bênçãos para aqueles que foram obedientes a Deus. Jesus ainda diz, verso 34 de Mateus 5, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Vinde benditos de meu Pai. O Senhor tem preparado um reino para aqueles que obedecem, para aqueles que confiam em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Um teólogo chamado William Hendrickson, ele diz o seguinte: o que acontece a esses dois representantes dos lados opostos?
Já na presente vida, porém especialmente nessa, e depois da ressurreição no último dia, aquele que viveu semeando para a satisfação de sua carne, da lavoura da carne colherá destruição, ruína total. Por outro lado, aquele que viveu semeando para agradar o Espírito, da lavoura do Espírito, colherá vida eterna. O que você tem semeado? Que vida você tem vivido? Uma vida para agradar a Deus ou uma vida para agradar ao seu próprio coração? O Senhor nos chama a fazer o bem, versos 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Na carta, no trecho da carta que nós lemos hoje, há 2 verbos que eu quero destacar. Verbos não, né? Há 2 palavras. Carga, verso 2. E depois fardo, verso 5. O que diferencia um do outro? Você sabe? A carga é algo que eu consigo suportar. É algo fácil, ou até mesmo difícil. Mas é transportada aos poucos. Pode ser com a ajuda de alguém. É algo que dá para eu transportar. Aplicação ao texto é algo que eu posso ter alguém para me auxiliar, ou eu posso ser um auxiliador de alguém que necessita carregar essa carga, quando for necessário. Carga gera ansiedade, mas quando ela chega no seu destino final, ela traz algum benefício. Quer ver um exemplo? O seu carro da Shopee. Você está esperando a carga da Shopee chegar, e normalmente coisa boa que você compra na Shopee, né? Alguém trouxe aquela carga para você. Chega algo bom, né, que você está esperando. Mas quando eu falo em fardo, o fardo já tem relação com algo penoso, com algo que não me traz prazer. É algo que eu carrego sozinho. E o texto diz que cada um responderá pelos seus atos. Meus irmãos, fardo é um castigo. Fardo não é algo fácil. Eu transporto isso sozinho. Me dói no coração quando eu olho para um pai ou uma mãe olhar para um filho e dizer: essa criança é um fardo na minha vida. Gente, filho não é fardo. Filho é bênção do Senhor. É fruto do galardão de Deus a nós. Marido ou esposa até pode ser, mas aí você que escolheu. E normalmente a pessoa que reclama que o casamento é um fardo é porque não tem Deus no seu casamento. Porque um casamento em que Deus está junto com o casal é uma bênção. É claro que aí existe a carga, né? O casal carrega junto. Dá para carregar. Há os momentos de dificuldade, mas na maioria das vezes é alegria e bênção. Casamento, se você tem Deus na sua família, tudo vai dar certo. Por que eu estou falando de carga, de fardo? Essa explicação é importante, meus irmãos, para a gente fechar esses 2 últimos versículos, o verso 9 e 10, que nos orientam a não deixarmos de fazer o bem. Não deixem de fazer o bem. Por quê? Esse bem acaba acontecendo à maneira que eu carrego a carga, juntamente com outra pessoa, ou quando a outra pessoa carrega essa carga comigo, sendo amigos uns dos outros, sendo um servo fiel, um conselheiro amoroso, em tempos de conflitos, em tempos de aflições. Faça o bem enquanto você puder. Claro que isso não vai te salvar. Boas obras a gente já sabe que não salvam, vocês sabem disso. Mas, como relatado em Efésios 2:10, nós fomos salvos para as boas obras. Então, uma evidência de que você é um cristão verdadeiro, de que você foi salvo por Jesus, é o seu caráter moral. E aí no sentido de que você, para glorificar a Deus, você pratica boas obras, você ama as pessoas, você faz o bem. E esse texto tira aquela dúvida das pessoas que gostam de citar só Mateus 2,26, que diz que a fé sem obras é morta. E aí fala, não, tá vendo? Precisa das obras. Não. A fé sem obras é morta. O que está dizendo ali é o seguinte: se você diz que você tem fé, que você é salvo, mas você não está nem aí
para a pessoa que está ali do seu lado, não está nem aí para quem está passando necessidade, os nossos irmãos que sofreram agora lá com a tempestade no sul, você não está nem aí por eles, não ora por eles, então sua fé é morta, é isso que o texto está dizendo. Reflita na sua vida que pode ser então que você não é convertido, você é um convencido, você não foi salvo, você continua morto e você não percebeu. Meus amados, fazer o bem, em especial aos nossos irmãos, é carregar com ele a carga, é ser um amigo saudável, como um membro do corpo de Cristo, na sua luta, em todas as dificuldades, em especial nas dificuldades espirituais, é andar junto com aquela pessoa num relacionamento sincero com Deus, é falar das verdades bíblicas, é pregar o evangelho em qualquer situação da vida dela, ensinando que independentemente da situação, tudo é suportável para aqueles que confiam em Deus. O Senhor Deus tem cuidado de cada um de nós. Ah, Fábio, mas eu tento fazer o bem, eu tento evangelizar aquela pessoa, a pessoa inclusive ela é membro da igreja, mas está vivendo no pecado, ela está fazendo tudo errado na vida dela, está nessa rebeldia contra Deus, o que eu faço agora? Lembra que eu citei Mateus 18? Se o teu irmão te ouviu, você ganhou o seu irmão. Se o teu irmão não te ouviu, o que você vai fazer? Fofoca? Falar dele para as outras pessoas? Não. O que a Bíblia nos orienta é, então você chame a testemunha, converse novamente, e não tem que ser qualquer testemunha, tá, gente? Não adianta eu trazer um ímpio, que aí ele vai esculhambar tudo. É a mesma coisa que eu estou com um problema no meu relacionamento, no meu casamento, eu chego para um amigo do mundo e falar, o que eu faço? O que ele vai responder? Ah, larga essa mulher aí, porque a fila anda, tem 7 mulheres para cada homem. Não é esse tipo de pessoa que você tem que procurar. É uma pessoa piedosa, uma pessoa fiel a Deus, vocês conversam juntas com esse seu amigo, com esse seu irmão. Não resolveu? E aí? Se a pessoa ainda não te ouviu, Mateus 18 continua dizendo o seguinte, chama a igreja. E como nós chamamos a igreja, na Igreja Presbiteriana do Brasil, somos representados pelo conselho. Então existe um trabalho que você tem que fazer, levando o documento ao conselho, com a testemunha, para que aquela pessoa seja chamada ao conselho, e aí esse conselho trata dessa situação, e se vê que a pessoa não vai se resolver, vai ser disciplinada. E a disciplina, meus irmãos, não é exclusão da pessoa do corpo de Cristo, é um momento de trabalho e restauração daquela pessoa. Mas ainda assim, aquela pessoa disciplinada, eu fui disciplinado, então não quero mais saber dessa igreja, vou embora, nunca mais vou saber de igreja. Foi embora, não voltou. O que a Bíblia nos ensina para tratar essas pessoas? Então, que sejam eles tratados como publicanos ou gentios. O que isso quer dizer? Que aqueles que não eram parte do povo judeu eram gentios. Os publicanos eram até de Israel, mas eles serviam a Roma. Normalmente os cobradores de impostos ali. Então eram pessoas também vistas como escória da sociedade. Ou seja, não faziam parte do corpo de Cristo. Não faziam parte do corpo de Cristo. Não faziam parte da família de Deus. Então essas pessoas que não aceitam a disciplina do Senhor, quer continuar vivendo uma vida no seu pecado, não te ouviu, trate ele então como publicano ou gentil, mas continue orando pela vida deles. Lembrem que o Senhor tem poder para transformar e restaurar vidas. O que Jesus fez com Zaqueu, que era publicano? Zaqueu se converteu, não foi? Ele restituiu aqueles que ele roubou, ele deu aquilo que ele tinha para os pobres. E é importante esclarecer, meus irmãos, que a disciplina da igreja não é então um meio de castigo, de punição, te odeio, não, é uma marca, uns sinais da igreja, que mostra a igreja verdadeira, visa edificar o povo, corrigir escândalos, erros, faltas, promover a honra e a glória de Deus, o nome do Senhor Jesus Cristo para o bem dos culpados. O Senhor Jesus é capaz de transformar vidas, e nós somos as ferramentas para levar a palavra do Senhor. Senhor Jesus, na grande comissão, Ele capacitou os seus apóstolos, e disse que estaria com eles.
O Senhor Jesus está conosco, nos capacitando para amar as pessoas, fazendo o bem. E a melhor maneira então de fazer o bem é apresentar a palavra. Jesus Cristo foi como nosso exemplo, mesmo os fariseus, mesmo aqueles judeus que negaram ele, Jesus ensinou como amar. Disse que se alguém bater na sua face, dê a outra face. Jesus cuidou daquele soldado em que Pedro cortou a sua orelha. Jesus rogou ao Pai na cruz para que perdoassem aqueles que o estavam condenando, porque não sabiam o que faziam. E, gente, olhar para Jesus, olhar para a cruz de Cristo, aquele que me salvou, aquele que me libertou dos meus pecados. Se Ele fez tudo isso por amor, eu, como seu discípulo, eu devo também entregar a minha vida por amor às outras pessoas. Vocês têm feito isso? De que maneira vocês têm cuidado dos outros? Prega a palavra, leve a palavra da verdade. Sabia que o Evangelho transformou sociedades e o mundo que nós vivemos hoje? Por meio da palavra. É claro que as ações sociais são importantíssimas, mas a palavra de Deus transforma uma sociedade. Aquele que teme ao Senhor, um líder que teme ao Senhor, vai deixar de roubar. Aquele que o Senhor nos abençoa com bens e propriedades, farão aquilo para abençoar as outras pessoas. O calvinismo lá em Genebra, ele abriu o livre comércio, ele regulou o CRM que nós conhecemos aqui, né, o Conselho Regional de Medicina, mas lá em Genebra, e uma das exigências era que os médicos cuidassem não só de quem tinha dinheiro, mas de quem era pobre. Regulou o ensino. Hoje as pessoas têm acesso ao ensino público por conta dos cristãos protestantes, por conta do Evangelho. E muitas pessoas lutam contra nós, dizendo que nós somos parados no tempo, que nós não entendemos a sociedade. Pelo contrário, sempre quando o Evangelho chegou numa sociedade, houve transformação. E isso é maneira de amar as pessoas, é uma forma que nós amamos as pessoas, é uma forma que nós transformamos vidas. O Senhor tem dado dons e talentos para cada um de vocês. Talvez eu não tenha o dom de pregar, mas eu posso orar. Eu posso ensinar alguém que não sabe ler nem escrever. Eu posso ir lá e cuidar de um doente. Posso ir lá e limpar a casa de alguém que tem necessidade. Ou seja, tem várias coisas que eu posso fazer para glorificar o nome de Jesus, cuidando um dos outros, e especialmente aos da família de Deus, aos da família da fé. Para nós concluirmos, o nosso agricultor pouco se importava ali com o que Pedro iria, se Pedro, o outro vizinho dele, iria dar algo em troca ou não, né? O que ele queria era a alegria do vizinho dele, é isso que ele queria fazer o bem. Quando nós olhamos para a história de Jesus, nós podemos notar que nós éramos esse solo sem vida, um solo infértil, e aquilo que o Senhor Jesus nos deu, Ele não quis nada em troca, até porque nós não podemos pagar aquilo que o Senhor fez por nós. Mas a maneira que nós podemos retribuir é levando essa palavra para aqueles que necessitam. Um dia alguém te encontrou, um dia alguém falou grandes verdades para você. Pode ser até que foi pela internet, assistindo vídeos do Augusto Nicodemos ou do Hernandes, está tudo certo. Mas eles foram as ferramentas usadas por Deus para que você conhecesse a verdade, conhecesse que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vem ao Pai senão por Ele. E se você foi então presenteado com isso, faça o mesmo pelos outros. Continue fazendo bem, enquanto você tiver a oportunidade. Há uma família que tinha um filho chamado David Rowe. David Rowe, os Rowes eram uma família de missionários aqui no Brasil. O David, com cerca de 9, 10 anos, teve leucemia e faleceu. Foi muito sofrido para aquela família. Antes da sua partida, o menino chegou no pai dele e falou: pai, se ao menos uma pessoa resolver conhecer, se ao menos uma pessoa vier a conhecer Jesus Cristo, através disso, tudo terá valido a pena. David Rowe morreu. A sua família, seus pais, eles como missionários, eles viram uma oportunidade de fazer o bem.
eles fizeram na cidade de Campinas uma casa chamada Casa David Rowe. O que esse lugar faz? Eles dão abrigo a crianças que viajam a distâncias para vir até Campinas fazer tratamento contra a leucemia, o transplante de medula. E aí a casa era equipada para isolamento daquela criança, porque ela não pode ter contato com outras pessoas durante o tratamento. Eles servem, então, um local confortável para dormir, refeição, banho e, acima de tudo, eles têm momentos para ouvir a palavra de Deus. Há um convênio com o Seminário Presbiteriano do Sul, em que os seminaristas eles fazem um trabalho lá uma vez por semana para levar o evangelho para aquelas famílias, adorar a Deus com aquelas famílias, e a casa é administrada por irmãos da igreja presbiteriana também. Então, todos os dias eles têm a oportunidade de falar de Deus. Não há uma imposição, eles estão livres para não querer ouvir, mas eles aproveitam aquela oportunidade. O sonho de David Rowe se realizou através da ação dos seus pais, de pessoas que têm seguido com esse legado. Mesmo no sofrimento daquela família, eles viram uma oportunidade de glorificar a Deus. E a palavra do Senhor nessa noite nos convoca a isso, meus irmãos. Nos convoca a fazer o bem enquanto nós tivermos a oportunidade. E como eu tenho falado aqui insistentemente nessa noite, a melhor maneira de você fazer o bem para alguém é levar o evangelho de Jesus Cristo para essa pessoa. É o evangelho que transforma, é o evangelho que muda a vida. E aquele que conhece a Cristo, ele não se sentirá abandonado, seja nas suas lutas, nas suas aflições, nos seus pecados, pois o Senhor Deus estará conosco até o dia de Cristo, seja na nossa morte, ou seja na vinda no glorioso dia em que Cristo voltará para resgatar a sua igreja para aqueles que estiverem vivos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor continue nos fortalecendo e ensine em nossos corações a palavra dessa noite, para que nós possamos sempre querer fazer o bem para a glória de Deus. Vamos fechar nossos olhos e nós vamos encerrar esse momento com um último cântico. Senhor Deus Pai querido, mais uma vez, obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor nos trouxe nessa noite. Obrigado, Deus, pelo cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. Que a sua graça seja derramada sobre as nossas vidas, ó Deus. Que, acima de tudo, nós compreendamos, ó Deus, que fazer o bem não está apenas em ações sociais, que isso também é importante. Devemos fazer sim. Mas, acima de tudo, fazer o bem é levar o evangelho, a palavra de Cristo, que transforma, que restaura, que resgata vidas que estão perdidas aí por esse mundo. Sejamos ferramentas, sejamos instrumentos nessa caminhada, e que possamos em todas as oportunidades falar de Cristo para aqueles que ainda não conhecem. Aqueles irmãos também, ó Pai querido, que conhecem Jesus, mas que têm enfrentado grandes lutas, que possamos ser ferramentas, ó Pai, para auxiliá-los a carregar essa carga, para que possamos fortalecer uns aos outros. Em nome de Jesus que nós oramos, amém e amém. Se coloquem.